Você conhece alguém extremamente inteligente, mas que nunca conseguiu prosperar financeiramente? Talvez seja alguém com diplomas, alguém que lê muito, alguém que entende assuntos complexos, alguém admirado por todos, mas que continua lutando com dinheiro, continua sem patrimônio, continua sem liberdade financeira. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se inteligência fosse suficiente para enriquecer, por que tantas pessoas brilhantes continuam presas às mesmas dificuldades? A verdade é que existe um hábito silencioso que mantém milhares de pessoas inteligentes longe da prosperidade. Um hábito tão comum que quase ninguém percebe. Hoje vamos falar sobre ele. E talvez você descubra que esse comportamento está mais presente na sua vida do que imagina. Existe uma crença muito popular: a ideia de que quem é inteligente inevitavelmente terá sucesso. Mas a realidade não funciona assim. Conhecimento e prosperidade não são a mesma coisa. Inteligência e riqueza não são sinônimos. Você provavelmente conhece pessoas extremamente inteligentes que vivem financeiramente limitadas. E também conhece pessoas com educação formal modesta que construíram patrimônio significativo. Por quê? Porque a riqueza raramente recompensa apenas aquilo que você sabe. Ela recompensa aquilo que você faz consistentemente. E essa diferença muda tudo. Aqui está o hábito: consumir conhecimento sem agir, aprender sem aplicar, estudar sem executar, planejar sem construir. Muitas pessoas se apaixonam pelo aprendizado, mas desenvolvem medo da ação. Leem livros, assistem vídeos, fazem cursos, acumulam informações, mas continuam adiando decisões, adiando projetos, adiando investimentos, adiando mudanças. E assim criam uma ilusão perigosa: a sensação de progresso sem progresso real. Existe uma frase que parece inteligente: vou estudar mais um pouco antes de começar. Às vezes isso faz sentido, mas frequentemente se transforma em uma armadilha, porque sempre haverá mais algo para aprender. Mais um livro, mais um curso, mais uma estratégia, mais uma opinião, mais uma informação. E enquanto você continua se preparando, a vida continua avançando. Muitas pessoas não fracassam por falta de conhecimento. Fracassam por excesso de preparação e falta de execução. O mercado raramente paga pelo que você sabe. Ele paga pelo valor que você gera. Paga pelos problemas que resolve. Paga pelos resultados que entrega. Paga pela execução. Você pode conhecer todas as teorias sobre investimentos, mas se nunca investir, continuará no mesmo lugar. Pode conhecer todas as teorias sobre negócios, mas se nunca construir nada, continuará apenas acumulando informações. A execução transforma conhecimento em resultado. Sem ela, a inteligência permanece estagnada. Existe outro problema: muitas pessoas inteligentes desenvolvem uma relação perigosa com a perfeição. Querem começar no momento ideal, com o plano perfeito, com total segurança, sem risco, sem erros. Mas a realidade não funciona dessa forma. Você aprende fazendo, você cresce errando, você evolui corrigindo. E quem espera a perfeição frequentemente permanece parado, enquanto pessoas menos preparadas, mas mais corajosas, avançam. Existe algo extremamente doloroso: saber o que precisa ser feito e não fazer. Porque nesse caso não existe ignorância, existe consciência. Você sabe que deveria investir, mas não investe. Sabe que deveria economizar, mas não economiza. Sabe que deveria aprender uma habilidade nova, mas adia. E cada adiamento cria uma distância entre potencial e realidade.
uma distância que cresce ao longo dos anos. Pessoas financeiramente livres entenderam algo poderoso. Ação imperfeita supera planejamento perfeito. Elas não esperam saber tudo. Não esperam ter todas as respostas. Não esperam sentir confiança absoluta. Elas começam. Aprendem durante o processo. Corrigem a rota. Melhoram continuamente. E é exatamente isso que cria resultados extraordinários. Imagine duas pessoas. A primeira passa 5 anos consumindo conteúdo sobre riqueza. A segunda passa 5 anos aprendendo e aplicando. Quem estará mais próxima da liberdade financeira? A resposta parece óbvia, mas milhões de pessoas vivem como a primeira. Acumulam conhecimento, mas não acumulam patrimônio. Porque conhecimento só gera riqueza quando encontra ação. Talvez o hábito que mantém tantas pessoas inteligentes na pobreza não seja a falta de conhecimento, mas a falta de execução. A ilusão de que aprender é o mesmo que construir. A ilusão de que saber é o mesmo que fazer. Porque a prosperidade raramente recompensa quem sabe mais. Ela recompensa quem aplica melhor. E essa é uma das verdades mais libertadoras que existem. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam conhecimento em riqueza. Comente aqui embaixo. Qual decisão importante você sabe que precisa tomar, mas continua adiando? E compartilhe este vídeo com alguém que consome muito conhecimento, mas ainda não começou a agir. Porque a riqueza não pertence necessariamente aos mais inteligentes. Ela costuma pertencer àqueles que transformam conhecimento em ação. Conhecimento tem valor, mas somente a ação transforma conhecimento em resultados, patrimônio e liberdade.